E se o problema do mundo não for político, mas ritual? O ritual há muito tempo vem sendo desvalorizado, tratado como mera superstição. Mas a verdade é que o ritual é uma tecnologia de organização do tempo, do poder e das relações. Quando a humanidade parou de ritualizar, o tempo foi aprisionado no relógio. O poder virou violência e as relações perderam afeto, se transformaram em controle e manipulação. Percebe que as cartas já estão todas na mesa? Agora é preciso entender o significado dessas cartas para conseguir interpretar o jogo. Esse é o 7º episódio da série Desmascarando o Patriarcado. E o tema de hoje é cosmovisão. Você sabe o que é cosmovisão? Esse termo, ele é muito utilizado pela academia, mas eu percebo que ele ainda é pouco compreendido pela maioria das pessoas. Mas eu penso que hoje em dia, entender o que é cosmovisão é essencial para a nossa sociedade. Então eu vou tentar explicar. Uma maneira simples para começar a compreender o significado de cosmovisão é analisando a própria palavra, cosmovisão, visão cósmica. Falando assim parece até coisa de filme de ficção científica, né? Mas a realidade é que a cosmovisão, ela é completamente terrena e humana. A visão cósmica, ela é a forma como os povos indígenas, os povos originários, enxergam o mundo. E no cenário que estamos vivendo hoje, enxergar o mundo dessa forma é uma das coisas mais poderosas que podemos fazer por nós. Só que ter uma cosmovisão não é uma coisa simples. E também não é apenas copiar os costumes e as tradições indígenas. É preciso primeiro entender como esses povos se relacionam com a vida e depois tentar regenerar esse modo de viver cósmico em nossas vidas. Então, antes de falar com um pouco mais de profundidade sobre o que é cosmovisão, eu preciso falar sobre um outro tema: o que é um povo indígena? Porque esse é outro tema que eu percebo que muita gente ainda tem dúvidas. Povos indígenas são povos originários de uma determinada região e ainda existem povos originários em quase todas as regiões do mundo. Então, ser um povo indígena quer dizer que as suas tradições, seus costumes e a sua ancestralidade originaram em um determinado território, e essa origem se deu em um período anterior a qualquer movimento colonizatório. E ainda que muitos desses povos tenham passado por processos colonizatórios, muitos deles ainda preservam elementos essenciais das suas origens, então seguem sendo originários. E é justamente por esses povos terem uma origem não colonizada que eles possuem uma cosmovisão. Então, entendendo um pouco melhor o que é um povo indígena, acho que agora a gente consegue mergulhar um pouco mais fundo na cosmovisão. E o que é exatamente essa visão cósmica? Essa é uma visão que engloba as múltiplas dimensões do mundo. Os povos indígenas, eles não enxergam a realidade de forma linear. Eles não olham, por exemplo, para a política, para a natureza ou para a arte como coisas separadas. Na visão dos povos indígenas, a natureza, a política, o tempo, a espiritualidade, tudo está intimamente relacionado. Tudo afeta tudo. Todas essas múltiplas dimensões da realidade trabalham em cooperação. E por isso eles entendem a importância de enxergar essas dimensões como um todo. Porque somente assim eles conseguem realmente compreender o mundo. Por outro lado, as sociedades patriarcais, elas enxergam o mundo de forma linear, a partir de visões fragmentadas. E nessa forma patriarcal de enxergar a realidade, a política, a natureza, a espiritualidade, a arte, são interpretadas de formas separadas. Para o patriarcado, não é comum fundir essas visões. E, inclusive, é muito comum criticar negativamente a cosmovisão, tentando classificar ela como uma visão religiosa. Mas a cosmovisão não tem absolutamente nada de religiosa. E assim, a gente percebe claramente que existe uma polarização. De um lado, a visão patriarcal, linear e limitada. Do outro, a cosmovisão, uma visão circular, que está em constante movimento. Uma outra característica que diferencia a visão patriarcal da cosmovisão é que uma é colonizada e a outra não. Mas é óbvio que o patriarcado é um sistema competitivo e há muito tempo ele vem dedicando esforços em silenciar a cosmovisão. E é por isso que povos indígenas, povos quilombolas e outros povos não colonizados constantemente têm seus saberes tratados de forma pejorativa, como primitivos, inferiores. Porque o patriarcado nunca vai admitir que a cosmovisão é absolutamente superior e muito mais completa que a sua visão linear e limitada. Dito isso, eu volto lá no início do vídeo, em que eu sugeri que talvez o problema do mundo não seja político, mas ritual. E por que será que eu falei isso? O que é um ritual? O ritual é o encontro dessas dimensões. Quando os povos indígenas ritualizam, eles estão promovendo o relacionamento entre essas múltiplas dimensões. No momento em que paramos de ritualizar, rompemos as relações cósmicas, rompemos os laços multidimensionais. Não ritualizar foi uma das maiores perdas da humanidade. E é aí que a gente volta lá no episódio anterior, que eu falei sobre o colapso dos valores.
Porque o ritual é o momento que toda a aldeia se relaciona entre si, se relaciona com a natureza, com o tempo, com o invisível. Sem essas relações, perde-se o afeto. É quando a gente não se relaciona mais com alguma coisa que a gente passa a não compreender mais o valor dessa coisa. Para compreender o valor da natureza, é preciso se relacionar com ela. Para compreender o valor do tempo, é preciso se relacionar com o tempo. Para compreender o valor do invisível, é preciso se relacionar com o invisível. Portanto, não existe cosmovisão sem rito. Não existe rito sem relacionamento. Não existe relacionamento sem valores. Não existe valores sem respeito. E quando a gente pensa na realidade por essa perspectiva cósmica, fica mais fácil entender por que povos indígenas de todo o Brasil estão se reunindo lá no Pará, na frente da Cargill, uma multinacional que está devastando o rio Tapajós. Essa empresa está destruindo não só um rio, está destruindo povos, culturas, cosmovisões. E tudo isso com o apoio do governo brasileiro. E o propósito dessa devastação é abrir os rios para a passagem de navios com soja para levar para o velho mundo. E os povos indígenas estão lá há quase um mês, ritualizando, cantando, dançando de mãos dadas em defesa do rio. Porque o rio, pela visão cósmica desses povos, ele não é apenas uma passagem para navios. É o útero onde esses povos surgiram, a fonte da vida. O nome Tapajós significa rio da vida. E é por isso que os povos indígenas estão lá lutando por ele. Porque o rio é sagrado. Essa não é apenas uma luta política, essa é uma luta cósmica. O rito, ele é rezo, mas ele também é luta. Agora fica mais claro por que a cosmovisão é tão importante? Porque somente ela é capaz de nos mostrar os caminhos necessários para atravessar essa realidade perversa que a gente está vivendo. E para isso, a gente tem que aprender com quem ainda tem cosmovisão, com quem ainda enxerga a realidade de forma expandida, os povos indígenas. Até mais.